Bem-vindos ao nosso Betelcast. Nós estamos no nosso segundo episódio. Decidimos fazer não uma gravação de um dia só para entendermos a nossa conversa. Eu acho que fazia mais sentido. E então hoje nós estamos mais uma vez com o Thiago aqui. Bem-vindo, Thiago. Prazer ter com você. Obrigado pela disponibilidade mais uma vez. No episódio anterior vai estar disponível para vocês. Se você ainda não viu, só clicar no cardzinho aí em cima. E nós chegamos a uma conclusão que para gerenciarmos as nossas emoções, nós precisamos de mediação, nós precisamos de conversar sobre, nós precisamos de nos abrir a alguém, nós precisamos de buscar um resultado. E isso gera nos nossos corações uma inquietação, porque na maioria das vezes nós não sabemos como fazer isso, né? E diante das repercussões das nossas conversas, chegou então diante de nós essa necessidade para a conversa de hoje. Então a nossa conversa de hoje vai ser como fazer a mediação das nossas emoções, o que significa o perdão, o que significa a ressignificação, o que significa ter uma nova vida, e até falar sobre temas como livre-arbítrio, falar temas como sobre libertação que nós recebemos em Cristo e de Cristo. E eu espero que ao final desse episódio nós consigamos nos tornar crentes melhores, pessoas melhores, e conseguir decifrar esse nosso enigma que é a nossa vida e conseguir gerenciar melhor as nossas emoções, né? Thiago, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu queria iniciar a nossa conversa de hoje conversando um pouquinho sobre o que você achou da nossa conversa anterior. Como que, depois de pensar sobre, se fez sentido para você ou não, se teve alguma coisa que te chamou a atenção, pontos que você acha que talvez precisasse conversar novamente ou de melhorar essa definição. Como foi a sua perspectiva depois de assistir o episódio número 1? Primeiramente, e de novo, né? Obrigado. Vocês são muito generosos, inclusive pela apresentação. E algo que marcou muito, eu acho que a gente tem que resgatar, falou da mediação, né? O que nos torna humanos são os próprios humanos, nessas relações, nessas mediações que ocorrem pelas vivências. E eu acho que é importante colocar a questão do aprendizado, que isso é uma das características do que é o ser humano. A gente nunca está pronto. E eu acho que uma repercussão que tem é que dentro das várias possibilidades de ver o ser humano, de como ele é, e pelo que a gente conversou na última vez, a nossa concepção é de como ele se torna e continua se tornando o tempo todo, é diferente de achar que ele está pronto, ou que tem alguma característica que é completamente fora dele, né? Então, alguns conceitos que às vezes ficam muito no senso comum, como personalidade, eu sou desse jeito porque eu nasci desse jeito, eu sou porque alguém da minha família era. A gente começa a desconstruir um pouco essa ideia e volta a possibilidade, inclusive, da escolha. Você comentou do livre-arbítrio, né? Quando a gente tem algo que é nas relações, nas mediações, e a gente passa a escolher, sendo consciente do porquê que a gente faz o que a gente faz, aí talvez a vida passe a ser mais nossa. E quando eu digo nossa, não é tirando Deus, nada nesse sentido, mas de que a gente começa a ter mais clareza de que a nossa vida não é só um monte de fatos que nos trouxe até aqui, mas são várias escolhas que nos trouxeram até aqui, e as escolhas que nos avançarão daqui também são nossas. Deus vai guiando, mas as escolhas são nossas, né? E uma coisa que eu acho que a gente não conversou da última vez seja importante é a mediação, a vivência. Eu acho muito bonito, inclusive, quando está escrito, na própria formação do homem, que Deus falava e as coisas surgiam, né? Separava a luz, as trevas, a água, a terra. Só que quando foi com o homem, teve a vivência. Ele tocou. Ele conversava com Adão todos os dias, Adão conversava com ele. E nessa, Adão foi aprendendo e criando sentidos. E aí depois o círculo dele aumentou um pouco mais com Eva, né? E aí teve as repercussões que a gente vive até hoje. Mas de como desde a criação a gente é diferente de todo o resto. E de que a vivência, as interações nos tornam
quem nós somos hoje, mas a continuidade delas e as escolhas que nós fazemos nos levam para outros lugares, né? Teve dois pontos na nossa conversa que me deixou muito, muito pensativo. Primeiro foi essa necessidade de ser um ser relacional. Como cristão, a gente vive muito a ideia de que Deus muda todos os cenários. Então, se eu estou doente e eu vou até Cristo e oro, Deus me cura. E qual que é o resultado da cura? É eu não ter mais doença, né? Se eu tenho uma dependência, Deus vem e me liberta. Qual que é o resultado dessa libertação? Eu não tenho mais essa dependência. Todas as nossas vivências é como se fosse assim, alguém vem e tira o nosso problema, né? E a partir do momento que esse problema foi tirado, é como se nada mais existisse e a nossa vida fosse perfeita. Mas com as nossas emoções, não é assim. Porque mesmo que Deus vem e nos cura de uma doença, todas as nossas emoções relacionadas a essa doença precisam ser gerenciadas, inclusive para nós entendermos e aceitarmos a cura, né? Da mesma forma que a não cura também precisa ser aceita, porque Deus não necessariamente vai nos curar de todas as coisas. Então, também a continuidade de uma doença e talvez até, né, a conclusão dela com uma situação fatal de morte, nós também precisamos de entender o não de Deus, né? E na maioria das vezes, nós como cristãos não gostamos do não, nós só gostamos do sim. Nós gostamos de ouvir só que Deus vai te abençoar, que Deus vai te curar, que Deus vai libertar, como se num piscar de olho todos os problemas fossem resolvidos. E a partir do momento que eu entendo que os meus problemas não serão resolvidos assim, parece que nós nos tornamos humanos novamente, né? Não, então eu entendi agora que eu não vou ser, não é simplesmente um tirar e pronto, a minha vida está pronta. Não, eu vou ter que trabalhar isso na minha cabeça, trabalhar isso nas minhas relações e mudar isso e fazer com que isso tenha sentido. Esse foi um ponto que para mim mexeu muito com a minha forma de pensar. E aproveitando até, porque tem a questão do aprender. Tudo que eu trouxe agora é como a gente aprende com tudo isso, né? O milagre, como o senhor disse, a gente entrega para Deus e Deus faz um milagre. Só que depois, às vezes, a gente desfaz o milagre, né? Que fazendo as mesmas coisas. A gente faz milagre não, milagre já aconteceu, mas acaba entrando na mesma questão. Eu trabalho no CRDP há uns anos e uma coisa que eu costumo dizer lá, eu já vi muito milagre. Glória a Deus, na minha vida também já aconteceu muito milagre em vários, mas eu gosto de falar lá no CRDP de que em 14 anos eu já devo ter visto mais de 1000 acolhidos passarem por lá. E eu já vi vários e vários e vários milagres, mas nenhum deles foi o céu se abrindo, o anjo descendo, encostando o dedo na língua, tocando na testa dele e falando, olha, daqui para frente tua vida mudou. Mas eu vi pessoas que Deus abriu as portas, deu força, deu fé, e através de muito esforço a pessoa foi construindo uma nova vida com vários desafios acontecendo. E aí eu fui fazer essa retrospectiva, eu não lembro também na Bíblia de algum milagre que não exigiu alguma coisa de quem recebeu o milagre. Inclusive para continuar, né? Eu já fiz essa pergunta e até o Tiago, o filho do Luciano, falou a Lázaro não pediu para ser ressuscitado, ele nem tinha, né? Como? Mas Jesus fez. Fora esse, eu realmente não lembro de nenhum outro. O mar se abrir, teve que estar o cajado levantado por horas, talvez, com dor, era pesado. E eu não lembro de situação onde o milagre não exigia nem que fosse um derramamento, a pessoa aí querer de fato. Ele não acontece como geração espontânea, né? E aí talvez isso gere um processo, ou deveria gerar um processo de aprendizado. Quando você fala do CRDP, no final de semana, logo após a gente gravar o primeiro episódio, aconteceu algo muito interessante aqui na igreja, no domingo. Domingo foi ceia, era para ter vindo os internos do CRDP, mas eu tinha convidado o pastor Ramalho para ministrar na nossa ceia. E o pastor Ramalho veio prontamente, né, ministrou na nossa ceia, mas tinha alguém aqui na nossa ceia há muito tempo que eu não via.
E que na ceia passada eu tinha ficado muito preocupado, eu tinha procurado de novo em redes sociais, em um monte de lugares que eram internos do CRDP, que Eu já vi. foram várias vezes. Eu acho que o senhor comentou a presença dele. Fiquei muito feliz também. Falei, será que é ele? Tomara que sim. É ele, né? Era ele, Que bom era que ele ele. veio. E assim, até né, desde a última vez que ele tinha saído, a gente não tinha notícia dele. Pelo menos os amigos, as pessoas que a gente perguntava. E a última notícia que eu tinha tido é que até a família já tinha ido procurar em necrotérios e tal, né? Procurar ele nesses lugares. E para mim aquilo é um milagre. E para mim ele está aqui num dia de ceia, num dia que o pastor Ramalho foi convidado para pregar. Para mim esse é um milagre. E talvez o resultado positivo, né, aquele interno que foi, que realmente conseguiu se libertar e ter uma vida nova, completa, com todas as suas forças, não me faça perceber tanto o milagre de Deus quanto eu vejo daquele menino. Daquele menino especificamente, porque eu vejo o cuidado de Deus sobre a vida dele, porque ele está... só que eu conheço dele são pelo menos 15 anos tentando se libertar. E ele não desiste de tentar se libertar. Ele para no meio do caminho, mas sempre está procurando isso. E, para mim, mais uma vez, demonstra a nossa impotência e a nossa incapacidade, muitas vezes, em gerenciar tantas coisas, e, ao mesmo tempo, demonstra a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Porque Deus já poderia ter levado, igual já levou amigos meus na mesma situação, mas não, Deus está tendo misericórdia dele, para que ele ainda tome uma posição, né, e mude completamente. Interessantíssimo. Inclusive, eu só queria que talvez alguém não conheça, o CRDP é uma comunidade terapêutica acolhedora, né? Que atua na área da drogadição, da dependência química. E quando o senhor trouxe, me remeteu muito ao tema inicial. Ver que é uma pessoa que nesse processo já magoou muita gente. E já foi magoado por muita gente. Só que quando você fala sobre ele, é perceptível o amor que você tem em relação a ele. E aí, independente do que ele fez, de mal pro senhor, do que ele deixou de fazer de repente, o amor supera tudo isso e aí você ficou feliz de vê-lo. E aí eu acho que tem até aquele tema que alguns comentaram do perdão. O amor superou tudo que ele fez. E a possibilidade dele ter uma nova vida, dele ser feliz, dele perceber talvez esse amor, é o que continua movendo. Às vezes esse tipo de trabalho move a própria igreja e as pessoas às vezes que não abandonam a gente. Porque a gente erra um bocado. E talvez nesse processo de erro, na pedagogia fala muito, que o erro é muito mais pedagógico do que o acerto, né? Porque o que você acerta você já aprendeu, mas o erro te dá a possibilidade de aprender algo diferente. E a gente erra muito. A diferença é que tem erros que são com consequências maiores que outros, né? E a maioria dos acolhidos que passa lá acha que o grande processo de mudança é essa. A gente até havia comentado um pouquinho. Não é a droga sumiu do mundo. Não vai sumir. Na verdade, eu vi essa semana que tem algo já novo, que estão misturando algumas coisas nos Estados Unidos que enfim, diz que 2 gramas de sal a pessoa pode até morrer de tão forte que é. Mas dá uma possibilidade de aprender com isso. E aí, quando aprende, quando faz parte, aí a vida ganha nova possibilidade. Através de um milagre que já aconteceu, de que o cara tá vivo. Se a gente perguntar para ele como é que ele tá vivo, muitas vezes sabe nem explicar. Se perguntar para nós que estamos aqui, por exemplo, de repente quem está assistindo, de que como é que você está vivo, ele fala, eu também não sei, era por ter morrido algumas vezes. Só que Deus foi misericordioso conosco e o que a gente faz a partir daí? O que a gente aprende ou não, né? E aí, assim, quando eu vejo, né, essa situação desse amigo, eu contrasto com outra situação. Eu tenho uma amiga que ela teve câncer. E ela teve um câncer muito agressivo, que pegava todo o corpo, e Deus curou ela. E Deus curou ela de uma forma muito especial, muito específica. Foi assim, o câncer sumiu antes dela precisar de passar por todos os problemas. Não. O câncer, ele regrediu e acabou completamente, mas precisou de fazer todos os tratamentos, passar por toda a quimioterapia e todas as coisas.
Mas o milagre de Deus é que essa resposta veio muito rápida, né? Enquanto talvez um tratamento diferente não teria tido essa resposta, né? E o milagre vem depois, porque depois que você passa por tudo isso, dificilmente você tem filho. E ela teve filho depois disso. Então, assim, a gente vê como sendo um milagre de Deus gigantesco. Só porque depois do milagre, ela teve uma crise de depressão profunda. E aí são os dois pontos que me chamou a atenção. Me chamou a atenção o fato de eu enxergar o milagre em pessoas que ainda não foram completamente libertas, mas que estão tentando, e que, por mais que às vezes sumam, e eu não sei quais os motivos ou os porquês, mas essas pessoas sabem, mas estão sempre tentando. E outra que teve e passou por um processo de depressão depois de viver o milagre. E isso, então, me chamou muito a atenção no meio evangélico, no meio cristão, eu estou falando dentro de igreja, a necessidade de entender o que é uma mediação, de quando procurar uma mediação, de quando procurar um profissional. E aí, nós, cristãos, geralmente contamos com esse tirar, né? Deus vai tirar o meu problema e aí está tudo resolvido. Mas mesmo Deus tirando o problema, as coisas continuam e nós precisamos de uma mediação. E aí nós entramos então no tema. O que é uma mediação? Eu queria que primeiro a gente conceituasse o que é isso. A gente chegou que a gente precisa disso. Todas as pessoas, em maior grau ou menor grau, precisam de uma mediação, porque isso nos faz humanos, isso nos faz entender se estamos errando ou acertando, e às vezes, né, mudar o rumo da nossa vida. Mas o que é essa mediação especificamente? Para falar de mediação, vou puxar um pouquinho antes da vivência, que eu também falo muito da vivência. A vivência são as relações que nós temos com as pessoas, mas não é qualquer relação, é qualquer pessoa. São pessoas que fazem sentido para a gente, que tem uma correspondência, mesmo que não faça sentido naquele momento, durante a vivência cria-se um sentido e aí aquela interação passa a ser relevante. E aí a mediação acontece quando justamente essas pessoas interessadas em desenvolver algo no outro. O Vygotsky falava do que, tem algumas traduções que talvez mudem um pouco o termo, mas do par mais experiente, ou mediador mais experiente. É que em vários momentos da nossa vivência, tem uma situação, por exemplo, eu quero que o outro aprenda determinada situação, eu vou ajudá-lo a aprender isso. Mesmo que eu não tenha isso de uma maneira clara no começo, eu tenho a intenção de que aquilo aconteça. E aí, durante as nossas vivências, durante as mediações, acontece então um processo de aprendizado que a pessoa escolhe o que faz sentido ou não faz sentido, e a partir daí ela dá um avanço, ela se desenvolve. E aí a mediação daqui já é de outro nível, e aí a gente vai então num processo, numa crescente. A mediação então não acontece pelo profissional, ela acontece com as pessoas. Os pais fazem mediação com os filhos frequentemente, filho faz mediação com o pai, porque toda relação humana é o que a gente chama de dialética. Eu te influencio, você me influencia. Nenhuma relação humana é isenta, né? Só o fato da gente estar aqui, a gente saber que tem pessoas, inclusive, que depois vão escutar, mesmo não estando presente aqui, até isso já influencia de como é que a gente está se portando, como é que a gente se preparou para estar aqui, até como a gente está conversando. Então a mediação acontece entre os sujeitos com as intencionalidades. E aí a intervenção profissional, né? Eu senti a necessidade de falar sobre isso. Porque vê que na mediação qualquer pessoa fala, e por que então um psicólogo? Por que de repente um pastor? De repente. E eu acho que é justamente a intenção da mediação. Algo que eu acho muito bonito na psicologia é o que chama de escuta psicológica, que inclusive é privativa do psicólogo. Quando a pessoa fala, o que ela traz são vários sentidos históricos do que ela tem, como ela percebe. Como você trouxe o caso dessa sua amiga que teve uma história de câncer, viveu vários milagres. Em um momento teve depressão. A gente não reifica nessa perspectiva que a gente atua como a depressão um bicho que de repente vai morder uma pessoa, agora ela caiu, ficou deprimida. Mas é a questão de que cada pessoa teria que entender quais sentidos ou quais as faltas dele fazem com que ela tenha aquela percepção da realidade. Porque a realidade objetiva é uma coisa, mas a realidade como eu interpreto
é diferente, baseado justamente nesses sentidos que eu vou tendo. A gente até comentou no último, né, sobrevivência, que é um instinto. Dependendo do que você acredita, a sobrevivência não é a coisa mais importante. Então isso muda o jeito que você percebe a realidade e interage na realidade. E aí eu acho que quando buscar o profissional, quando você acha que não tem mais possibilidades, ou quando você sente uma necessidade grande, ou até para ampliar. Uma coisa que eu vejo muito também, as pessoas têm medo de falar o que sentem e o que pensam porque acham que os outros vão usar isso contra ela. Eu acho meio difícil até de entender um pouco essa relação, porque parece que a gente estaria rodeado de pessoas querendo nosso mal o tempo todo, né? Mas quando você está com um profissional, é um momento seu, de uma escuta qualificada, num espaço seguro, com possibilidade de pensar sobre algo que talvez não tenha pensado antes. Como entender e separar a necessidade emocional de uma necessidade espiritual, já que nós dois somos cristãos? Eu tenho aqui um problema que durante muito tempo o cristianismo colocou principalmente a depressão como sendo uma doença espiritual, né? E não necessariamente entendendo uma dificuldade em entender as emoções e em gerenciar as emoções, e eu cansei de ver orações para expulsar espírito, né, de depressão. A gente entende que Satanás usa as situações, ele usa as situações como usa qualquer outra situação. Ele entende as nossas fragilidades e vai usar isso para nos fragilizar ainda mais. Mas como separar essas coisas? Já que é tão difícil a gente perceber e falar assim, não, peraí, para isso eu preciso de um profissional de saúde, né? Peraí, isso não é espiritual. Como entender isso e como a gente tirar esse tabu de que é Satanás que bagunça as nossas emoções. Porque muitas vezes Satanás não tem nada a ver. A gente tomou um monte de decisões erradas, falou um monte de coisa errada, fez um monte de coisa errada, né? Criou confusão com o mundo todo, aí a gente ficou só, completamente fragilizado, sem ninguém, e ainda vai colocar a culpa em Satanás, uma vez que fomos nós que tomamos as nossas decisões erradas, né? E por vezes, a grande parte das pessoas nem espirituais são, né? Nem cristãos são, nem esse entendimento tem. Quando a gente entender, não, eu preciso de uma ajuda profissional, né? Eu sou um cristão, estou passando por uma dificuldade, eu preciso de um profissional de saúde para me ajudar. E aí, o bom que você trabalha lá no CRDP, você tem uma vivência muito grande desses homens, e eu acho que ali você consegue separar muito bem, não, peraí, aqui o cristianismo faz completamente sentido para a libertação, mas aqui precisa de um trabalho profissional de emoções, de gerenciar tudo isso e aliar essas duas coisas. Sua pergunta é extremamente complexa e eu não vou ter uma resposta definitiva, mas eu vou tentar ir por elas. Como é que eu acho que a gente fala da mediação? A parte espiritual e a parte da saúde. Como diferenciar? Talvez não dê para diferenciar muito bem de fato, porque é o que nos constitui enquanto humano. Tem a parte dos nossos sentidos, do que a gente acredita. E às vezes a angústia que a gente está tendo é frequentemente por um desalinhamento entre o que a gente acha que devia estar fazendo e o que a gente realmente está fazendo, e estamos no meio ali naquele conflito. Eu diria que, se possível, procure ambos. Se você tiver na dúvida de qual seria, talvez seja os dois. Porque você falando me veio de que Deus é onipotente, pode todas as coisas. Mas ele mandou mediador. Mandou Jesus, o Jesus fez discípulos, os discípulos fez também vários discípulos. E nas igrejas a gente tem, por exemplo, grupo de pastores, porque senão não precisaria de um mediador. E ver que nessa troca que a gente está falando, às vezes a angústia que a gente sente, a desorganização interna que a gente está, começa a criar novas possibilidades que antes a gente não tinha. Eu diria então, se está angustiado, se está na dúvida, por exemplo, na parte espiritual, eu não vou poder ajudar muita coisa não, porque eu não sou pastor, eu não sou teólogo. Mas na parte da psicologia eu vou querer saber do sujeito quais sentidos tem, do porquê que ele pensa o que ele pensa, porquê que ele faz o que ele faz, e aonde ele quer ir, para juntos pensarmos alternativas.
Eu diria, quando procurar, então, seria nesse sentido. Quando você sozinho acha que não tem muito mais condição e se alinhar, melhor ainda. Eu acho até que uma das questões que é muito comum hoje em dia é uma solidão. No último capítulo a gente falou muito das telas, né? Às vezes a gente está rodeado de pessoas, pode ter milhares de pessoas nos aplicativos, nas redes sociais, mas de vincular de verdade isso é muito raro, muito raro. Porque o nosso círculo social de verdade é mínimo. E hoje, às vezes, está menor ainda, porque parece que está tudo bem. Parece, aí de repente a pessoa fica. Você usa o termo depressão, né? Ficou com depressão, ou tentou se matar, teve ideação suicida. Nossa, que grande surpresa. Mas quais sentidos tem? Quem de fato conhecia ela? Porque o que parece que é, não necessariamente é. E aí, na angústia, nessa dúvida, eu diria que todo o apoio seria muito importante. Na verdade, eu diria que nem se não tivesse angústia, ter momentos como esse de uma escuta legítima, de uma fala sem julgamento, de uma troca, é importantíssimo para qualquer pessoa, né? Tem um livro que a gente, até você participou do nosso grupo de estudo, que é Na Mesa, né? Conversas à Mesa. E para mim fez muito sentido aquele caminho que a autora traz para nós, porque se nós usássemos a nossa mesa, a mesa na nossa casa, o nosso momento de alimentação, de refeição, para ter essas trocas, talvez fosse mais fácil durante a nossa vida a gente ter essas trocas, né? Eu percebo muito medo das pessoas de procurarem uma mediação. Eu acho que talvez, principalmente, nessa mediação, entender o quanto errada ela é, ou quanto ela precisa de mudar, né? E a gente geralmente culpa outros pelas situações que nós vivemos. E aí eu vou fazer algo, eu vou mexer num vespeiro para depois ainda eu entender que, na verdade, eu preciso de mudar o meu ponto de vista. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o medo é aquilo que não nos faz prosseguir. Talvez seja a maior barreira para a gente avançar, né, e conseguir gerenciar as nossas emoções melhor. A gente entende, então, agora o que é mediação. Mediação é uma conversa sobre um assunto que precisa ser conversado com alguém que a gente julga ser mais experiente. Seria mais ou menos esse contexto? E com alguém interessado e intencionado de promover um avanço. E aí esses papéis invertem o tempo todo na vivência, né? Então acho que esse seria o principal, assim, por alto, da possibilidade de mediação. E dentro dessas conversas eu queria desmistificar dois temas, na verdade 3 temas. Um está completamente ligado ao outro, e eu acho que o terceiro vai nesse mesmo caminho, que é: nós, como cristãos, entendemos que Cristo nos salva, nos perdoa, nos liberta e nos dá vida eterna. E tudo isso parece ser algo completamente externo a nós, como cristão. Não, tudo isso é papel de Cristo, e Cristo já fez tudo isso na cruz. A única coisa que eu preciso é de levantar minha mãozinha e falar: eu aceito você, Jesus, como meu único Senhor e Salvador, e a partir de agora eu estou salvo. E eu entendo, aí assim, a minha vivência, eu entendo que se naquele exato momento eu tivesse um infarto fulminante, tudo isso faria sentido. Então, naquele exato momento que eu entrego a minha vida para Jesus, falo assim: Jesus, eu aceito o Senhor como meu único Senhor e Salvador, eu recebo o teu perdão, eu recebo a tua cura, eu recebo a tua libertação, eu estou salvo agora. Ponto. Naquela hora eu morri, aí, Direto. Fez sentido. A partir do momento que eu faço isso, mas eu não morri, eu continuo nesse mundo, as minhas ações e as minhas atitudes precisam refletir essa decisão. Então, se eu aceito a cura de Cristo, eu não posso mais viver doente, como doente. Se eu aceito a salvação, eu não posso mais
viver como alguém que não é salvo, que é completamente perdido. Se eu aceito a libertação, a partir desse momento eu preciso viver como liberto, tendo consciência da minha libertação. Mas, ao mesmo tempo, isso não é um papel de Cristo. Isso é um papel meu. Eu que tenho que fazer. Como é difícil mudar a nossa vida e as nossas intenções e ações. Então, entender o perdão, entender a libertação de Deus, entender a ressignificação de toda a nossa vida à luz do cristianismo, é algo que não faz muito sentido. Porque se tudo é Cristo, mas tudo depende de mim, como que eu vou caminhar? E aí entra aonde nós conversamos no episódio passado, que é a grande mentira dos cristãos, de dizer que são lindos, que são perfeitos, e a hora que você entra dentro da família, que você entra dentro da caixa preta, é tudo, né? Aquela coisa horrível. Hoje ainda eu tive uma conversa com um amigo de um movimento que a gente participa, e ele falando, né? Nossa, como me espanta e me assusta pessoas que estão tão próximas, tendo essas ações assim, 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 que falam isso, aquilo, outro, mas tá com essa atitude, né? E a minha resposta para ele foi, então, por isso que preciso de ter você lá. Porque você é diferente, porque você enxerga isso e Deus te colocou lá para você, inclusive, expor essas coisas, né? Em momentos, fala assim, ô gente, quem nós somos, o que nós estamos pregando, o que nós estamos falando como sendo verdade. E então, assim, eu queria que a gente conseguisse quebrar essas ideias do que é o perdão, do que é a libertação e a ressignificação em si. E eu queria começar, então, pelo perdão. Onde entra, primeiro, o que é o perdão, no sentido geral? Onde entra o perdão? Nenhuma conversa, né, de mediação, e o que esperar como resultado dele. E aí depois a gente vai nos outros três. Acho que o perdão é uma base para a gente ter uma vida feliz, né? Para a gente ter uma vida leve. E até vou falar do perdão, acho que interessante, me veio à memória quando você foi falando sobre essas questões. Uma pastora uma vez falou bem assim, falou, olha, eu tenho orado para Deus para me dar paciência, só que eu tenho que mudar a minha oração porque está acontecendo tanta situação para eu ter paciência. E outra vez o pessoal da liderança de louvor, eles estavam escolhendo as músicas e eu ouvi eles falando, olha, não vamos falar, você já viu a letra dessa daqui? Eu não posso pedir esse tipo de coisa que eu não sei se eu estaria preparado para. E às vezes a gente pede algo ou fala algo, mas esquece dessa segunda parte que é da ação. E o perdão, então, é que eu vou colocar como uma ação, de que passa a ser uma escolha. A gente até estava comentando no começo e eu não consigo desvincular o amor do perdão. Seja o amor do outro, da história, o que você escolhe agora, que aí você pode ressignificar o que você sente em relação ao outro. Que você pode amar o outro independente do que ele faça, se for uma escolha sua. E o perdão também, que você pode perdoar o outro se for uma escolha sua. E você comentou, acho interessante, de que às vezes a gente não está disposto a abrir mão de alguns medos. Você trouxe a questão do medo. Eu tenho percebido também na clínica, nas vivências, muita raiva e muita mágoa. E aí isso frequentemente faz com que a pessoa culpe o outro. Né? A fora-oclusão é frequente. A fora-oclusão eu faço isso porque tal coisa aconteceu. Ou eu tive de mais, ou eu tive de menos. Porque meu pai fez ou deixou de fazer, minha mãe fez ou deixou de fazer, meu chefe, enfim, a gente pode achar tantas pessoas e esquece da pessoa que a gente tem o controle, que é a gente. Independente do que você faça comigo, eu posso escolher te perdoar. E falo assim, eu não estou falando de uma maneira simplista, porque para eu chegar nessa opção, eu tenho que trabalhar uma série de sentidos que tem. Eu tenho que ter certeza de quem eu sou, dos meus valores, do que eu quero, e se esse perdão faz sentido ou não, senão eu só vou falar, mas ele ainda vai ficar fervilhando dentro de mim. Um dos principais medos que eu tenho
quando nós cristãos colocamos que tudo depende do perdão. E aí fica como se fosse uma obrigação minha perdoar, e não uma escolha. Se é uma obrigação minha perdoar, muitas vezes eu perdoo só para que os outros saibam que eu perdoei. E todas as vezes que alguém fala sobre aquilo, eu falo, não, eu perdoei. Mas eu não quero ter convívio, eu não quero ter vivência, eu não quero ter nada. Não quero ver a cara. Eu não quero ver a cara. Se eu ver a cara, eu mato, mas eu perdoei, irmão, eu perdoei. Né? E isso, para mim, é uma mentira muito grande. Porque não houve perdão nenhum. Você está falando o que você acha que você é obrigado a fazer. E em Cristo, nós somos livres, libertos. Nós não somos obrigados a nada. Né? Tanto que eu posso também não querer Cristo. E isso faz todo sentido, porque Jesus falou que ele veio para todo aquele que nele crê. Ele veio para todas as pessoas? Não, só para os que nele creem. Né? Então, essa liberdade é algo que nós não estamos acostumados. E muitas vezes nós até queremos alguém que venha e fale para a gente o que a gente tem que fazer. E aí quando a gente ouve alguém nos falar algo para fazer, a gente vai, faz, dá certo, tá tudo bem, mas quando dá errado, nós queremos culpar esse que nos deu uma posição. Então, eu entendo e eu gostei muito da forma que você colocou. É que o perdão precisa de fazer sentido. Precisa de valer a pena. Porque senão é só mais uma obrigação, né? E quando a gente é criança, a gente meio que tem o instinto de culpar os outros. Adolescente faz muito isso, né? Às vezes acorda atrasado para um compromisso e fala, por que você não me acordou? Vê que se não tiver mediação antes, a própria responsabilidade não vai ter, e aí a gente tende a culpar o outro. Chegou atrasado do trabalho, chegou nervoso, o trânsito estava terrível. Não, porque esse governador, porque a rua, porque não sei o que, não sei o que. Só que quem ficou nervoso foi você, né? De repente estava tudo bem, você que acordou mais tarde, você que... Só que a gente vai culpando os outros. E aí isso às vezes é o que mantém a pessoa. Teve uma situação que aconteceu comigo, eu já até comentei em alguma administração na igreja. Eu aprendi a fumar muito cedo. E eu meio que culpava um primo meu por ter me ensinado isso. E durante muito tempo eu até evitei estar perto. E é uma pessoa que eu gosto muito. Mas eu evitei muito durante muito tempo. Relacionamentos e tudo, né? Tanto que hoje a gente não tem uma proximidade. E eu culpava e culpava mesmo. E eu falava dias, como tinha sido, o que tinha acontecido. E até enquanto eu ainda fumava, mesmo quando eu queria parar de fumar, eu colocava aquilo como sendo uma responsabilidade dele, né? Como sendo algo de alguém que me induziu. Olha o que ele fez comigo. Olha o que ele fez comigo, olha como que ele me... Que terrível. Que terrível. E tal, era nesse nível, nesse nível mesmo. E um belo de um dia, o Espírito Santo me fez lembrar qual foi a primeira vez que eu fumei. E a primeira vez que eu fumei foi muito antes de ter convivência com ele. Porque quando a gente era criança, ele morava no Tocantins e a gente morava aqui. A primeira vez que eu fumei, eu peguei escondido um cigarro de fumo mesmo, de rolo, picadinho, de um cara que estava trabalhando na fazenda do meu avô. Ele estava podando e a gente desceu para brincar embaixo do pé de manga e estava lá. E eu fui e peguei eu via como é que fazia, então eu peguei o fumo, peguei a palha, fiz o cigarrinho e fumei. Eu tinha de 8 para 9 anos de idade. E esse outro episódio com meu primo foi aos 14. Então, assim, nesse exato momento, como me mudou completamente a minha percepção, como eu pedi perdão a Deus, como mudou a minha percepção em relação a ele, porque eu percebi que a escolha de querer aprender a fumar foi minha, quando eu era criança.
né? E não tinha nada a ver com a outra pessoa. Depois foi só uma facilidade. Ah, não, eu fumava, estava perto de mim, ou dá um cigarro aí, me deu, ou valeu, cara, né? Mas não, o desejo, né, de conhecer o cigarro e tal, veio desde antes, né? E aí, para mim, esse perdão fez muito sentido, sabe? E a minha oração hoje é para as bênçãos de Deus sobre a vida dele, algo completamente diferente. Mas isso aconteceu agora, tem um pouco mais de 2 anos. Então, como eu vivi preso em uma situação durante quase 40 anos, sendo que a escolha tinha sido minha quando eu tinha de 8 para 9 anos. Mas é que no seu exemplo tem um processo de conscientização, e quando você se tornou consciente do seu próprio papel, aí o sentido que ele tinha para você mudou. Mas mudou até, não é um dia que você acordou e aí ficou consciente, mas muita gente falando, ou você vivendo muitas coisas, falou, peraí, será que é? Só que você vê como a culpa pro outro tira a nossa culpa. Eu só consegui imaginar o que você deve ter sentido. Falou, caramba, fui eu. A culpa que você deve ter sentido, a mágoa, se sentindo péssimo, só que frequentemente as pessoas culpam os outros para não colocar uma culpa em si. De repente, num relacionamento que tá ruim, olha, é por causa dele, ou é por causa dela, é por causa disso ou daquilo, mas a gente vai se eximindo dessa responsabilidade de uma vida que é nossa. E às vezes é muito comum a gente escutar, então, lá na comunidade mesmo, por que você começou? Ah, por causa dos meus amigos, por causa das influências. Quer dizer então que se você não tiver amigo, ou se seus amigos forem só aqueles, aí estava tudo bem? Porque quando a gente fala isso, a gente ignora que em casa os pais, se é que estavam os pais, tinham conflitos, tinha bebida, tinha briga, tinha um monte de coisa. Aí a gente tira esse tanto de coisa do outro e coloca numa coisinha pequena. Não, porque aí é ele. Quando eu coloco pro outro, eu tiro de mim. Só que quando eu coloco em mim a responsabilidade, a consciência disso, eu passo a escolher, ao invés de ficar, você disse até no começo, né, escravo, refém. Porque se foi algo que fizeram comigo, não tem como desfazer. A não ser que eu escolha perceber aquilo de uma outra maneira, de realmente fizeram isso comigo, foi muito ruim. Só que eu aprendi isso. E aí, para mim, o perdão, ele é a base dos nossos relacionamentos, mas um perdão sincero. Então, eu acho que todo início de uma mediação precisa de levar a um perdão, porque nós culpamos alguém ou nós nos culpamos. Então, um perdão vai ter que ter em algum lugar, em algum momento. Nós precisamos procurar ele, mas ele não pode ser uma obrigação no meu ponto de vista, no meu entendimento. Eu preciso de chegar nele. Tem que ser uma escolha, né? Tem que ser uma escolha. Eu diria que talvez não um ponto de partida, mas em qualquer relação humana, um vai magoar o outro em algum momento, vai fazer uma coisa que não quer em algum momento, né? Ninguém é perfeito. E aí eu acho que como você trouxe esse exemplo, é interessantíssimo, de que se eu aprendi o que é o perdão e escolho o que é muito mais provável que o nosso relacionamento seja de uma qualidade muito maior do que se não fosse. Se não fica esperando você pisar na bola para acabar com tudo, quer dizer que a gente nunca vai fazer um vínculo profundo, porque a gente vai errar em algum momento. E se eu não me disponibilizar a perdoar você, eu também vou ter dificuldade de ser perdoado. E aí, às vezes, as pessoas vão tomando decisões muito exageradas. Ou é 8 ou 80, ou eu amo tudo ou odeio tudo. E a vida não é bem assim, né? Indo para o segundo ponto, nós somos cristãos e nós entendemos a libertação de Cristo como sendo algo de novo externo, né? Cristo vem e nos liberta de algo. E eu queria que a gente, e aí eu acho que você tem um pouco de propriedade para falar sobre isso, eu tenho por vivência, né, por ter tido vício tanto no cigarro como no álcool e em outras coisas. E eu entendo o que foi a liberdade de Cristo e a libertação de Cristo em mim. Mas eu queria que você tentasse nos conceituar o que seria libertação. Porque o perdão se for que vem alinhado ao amor, e é algo que
meio que a base das nossas mediações, porque se nós vamos errar, em algum momento nós vamos ter que exercer o perdão. Mas e a libertação? Quando nós falamos, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres, né? Cristo veio para nos libertar da opressão do pecado. Então, se Cristo me libertou, eu não tenho mais o pecado em mim, seria isso? Como conceituar essa libertação e perpassando para quem também não é cristão, porque eu acho que a libertação não é só para o cristão. A libertação é para todo ser humano. Né? Eu entendo isso. E aí essa libertação é interessante, inclusive dentro de uma perspectiva crítica na psicologia. A libertação é um dos grandes objetivos da própria psicologia. Em qual sentido? Conhecereis a verdade vos libertará, na parte bíblica e nessa parte da psicologia crítica. Quando você se torna consciente, você é liberto. No sentido de que é liberto que você começa a fazer escolhas que são suas. Você não faz porque não sabe nem por que está fazendo. Você faz por quê? Porque está todo mundo fazendo. Por que você está vestindo essa roupa? Está todo mundo vestindo. Por que você vota em A ou em B, faz Y? É porque se você não sabe explicar o motivo do porquê que você está fazendo o que você está fazendo, vale muito a pena o processo de reflexão. E esse seria, talvez até retomando aquele tema de como procurar, quando procurar, até do mediador. De que o grande objetivo é que o sujeito seja consciente e a partir daí ele tenha liberdade para fazer escolhas que pela primeira vez em muito tempo sejam de fato sua. Então você não é um produto do que é a tua história apenas. Você é o escritor da tua história. Deus tem um plano para cada um, e pelo menos na minha história foi assim. Deus vai colocando oportunidade e foi tendo muita misericórdia com a cabeça dura que eu sempre tive. E aí eu tentava uma coisa, às vezes ele colocava, olha, não é por aqui, só que ele me mostrava um caminho. Às vezes um pouco não, sempre amoroso, mas às vezes tinha mais ou menos dor, né? Mas sempre mostrava um caminho. E aí a gente vai aprendendo e vai escolhendo. Quando você escolhe como que vai ser a sua vida, não no sentido material, mas como é que você vai interpretar você mesmo e as pessoas, aí eu diria que talvez essa seja a grande libertação. De que eu não começo minha relação com você armado. Falo, por quê? Eu não fico tão preocupado com o que os outros vão achar ou deixar de achar de mim em uma sociedade que está olhando cada vez mais e parece que se você só é alguém se você tiver e tem que ter muito, tem que ter o máximo. Não é esse o grande objetivo do que é o ser humano. Quando você tem claro, você tem autonomia. Aí eu diria que esse é o conceito principal da libertação que nessa vertente. De que você escolhe o que acontece. E você não é preso à opinião dos outros apenas. Você se importa com eles, claro. E tem uns que você tem que abrir mão de muita coisa, né? Mas não com dor, mas com amor. Porque aí a vida está entranhada. E isso é ótimo. Mas você escolhe. A escolha consciente torna a intencionalidade. Eu faço isso por causa disso. Porque eu quero isso. Isso para mim tem muito sentido. E isso vai criando mais sentido ainda para o sujeito. E é interessante que o conceito não muda quando você vem para a área cristã. Né? Na teologia, nós entendemos que a libertação ela é o direito de livre-arbítrio, que nós não tínhamos antes de Cristo. Nós éramos escravos do pecado. E aí nós não tínhamos direito de não pecar. E aí, quando Cristo veio e nos libertou do pecado, ele nos deu o direito de escolher errar ou não. Né? E aí a gente entra no nosso livre-arbítrio. E ele falou assim, não, mas espera aí, Cristo, esse livre-arbítrio de Cristo, aí por muitos falado, é o livre-arbítrio relacional, que Deus é um Deus que já escreveu toda a sua história, então você não tem direito de escolha. Se Deus já tivesse escrito toda a minha história e eu não tivesse direito de escolher o que fazer ou não, Adão não teria pecado. Adão não teria sido expulso do jardim. Né? Eu não teria sofrido todo o que eu sofri para chegar até aqui, porque Deus já teria escrito a minha história. Mas você nunca teria chegado até aí, se não tivesse passado por todos esses caminhos. Né? Por todos esses caminhos. Mas aí...
onde entra a libertação. A libertação não é necessariamente que agora eu não faço isso. Não, agora eu não sou mais obrigado a fazer. Eu posso fazer por uma escolha consciente. A opção ainda está lá, mas torna-se uma opção. Você escolhe ela. E eu olho muito, eu lembro muito de algumas decisões que eu tomava quando eu era criança. Meus pais sempre foram muito diretos em colocar as regras. Então as regras eram claras. Algumas vezes não era tão claro assim, agia no calor de emoção e tal, mas a regra era que as regras eram claras. Não faça isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso. E não enganava, não adiantava. Se desobedecesse, se fizesse, o castigo era o certo e o que estava escrito. Pronto, não tinha muita conversa. E aí eles falaram assim, e você, Júnior, todas as vezes você obedecia? Não. Eu ia lá e analisava o castigo. E eu só desobedecia quando eu olhava e falava assim, não, vale a pena. Eu sei que eu vou levar uma taca daquela, mas o prazer de fazer isso vai valer a pena. Eu lembro, uma vez, meu pai, a gente estava numa chácara do meu avô e lá tinha uma cachoeira e uma parte do rio era muito fundo. E eu era um moleque, eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos. E meus primos mais velhos, todos estavam lá. E aí meu pai saiu com meu avô e falou assim, Júnior, não é para você ir para o rio sem eu ou sua mãe estar junto. Se você for, a hora que você chegar, você vai apanhar. E aí os meninos, meus primos todos estavam indo, e aí todo mundo falando, Júnior, não vem, que se você vir, seu pai vai te bater, você sabe, e tal, e tal. Aí eu fiquei para trás e passou um pouco, eu não aguentei e fui atrás. E aí no meio do caminho eles falaram, Júnior, você sabe que você vai apanhar a hora que você chegar, que seu pai chegar, você vai estar aí, volta, não vem e tal. Eu falei assim, não, eu vou. E fui, e tomei banho. E a hora que eu cheguei, não teve outra conversa, né? Eu já sabia o que ia acontecer e tal. Mas era uma escolha minha, fazer ou não, né? Isso demonstra uma liberdade, uma libertação. Coisa que eu, por exemplo, não conseguia fazer na minha época de dependência do álcool. Todos os dias de manhã eu levantava e falava, hoje eu não vou beber. E na maioria dos dias, no final da dependência, quando as coisas estavam mais descontroladas, eu chegava em casa embriagado. Então, era algo que eu não tinha controle. Era uma escravidão. Eu não conseguia fazer isso. E aí entra a libertação em Cristo. A partir do momento que eu entendi que se eu não tomasse uma posição e que eu precisaria da ajuda de Deus para mudar essa situação, que sozinho eu não dava conta, que só com a ajuda profissional, porque eu fiz terapia, fui com a ajuda psicóloga, tudo para tentar, né, abandonar o álcool, né, que esse era o meu objetivo. Mas, na verdade, eu não precisava, não era de abandonar o álcool, eu precisava de abandonar uma vida completamente desregrada em todas as coisas, né? Mas o meu objetivo não era nem abandonar o álcool, era ter o álcool social, né? A minha busca era outra. E o dia que eu me rendi completamente e entendi que para eu ser livre do álcool, eu precisava de dizer não para ele, aí houve a libertação. E aí eu já estou nessa caminhada há muito tempo, mas isso não significa que eu não faço as minhas escolhas todos os dias de querer ou não o álcool. Então eu entendo que a libertação que Cristo nos oferece é uma libertação pro livre-arbítrio. Agora eu posso não querer beber. Tudo vos é lícito, né? Exato. Aí entra nessa questão. A licitude de todas as coisas, mas sempre a decisão vai ser minha. E não é mais. Nem tudo te convém. E aí eu escolho as coisas. Dentro disso, até antes eu estava falando, hoje eu tive em um parceiro comercial e fui buscar umas coisas para a loja. E a hora que eu cheguei lá, aquele monte de rótulo de cachaça. E a primeira coisa que o meu olho foi para querer olhar os rótulos. E na mesma hora eu olhei e falei assim, não posso fazer isso. Porque senão daqui a pouco eu vou estar desejando isso aqui. E aí eu comecei a olhar as outras coisas que tinha, os doces, as coisas para olhar. Mas
todos os dias é um dia de escolha. E eu acho que não importa quanto tempo vai ter que eu não faço uso da bebida, todos os dias eu vou ter que escolher não fazer bebida. Na comunidade terapêutica e no atendimento clínico, eu vou pegar esse seu exemplo e vou, acho que, tentar pegar por aí. Não é a bebida em si ou a droga em si, ou o problema que a pessoa tem em si, isolado de um contexto onde ele está. Quais os sentidos que aquilo tem? Por que eu busco? Por que aquilo para mim tem? Eu estou chegando à conclusão, eu comento até muito lá. Eu tenho percebido que as pessoas vão buscar droga por dois motivos, que é ou para sentir algo que não costuma sentir, se não estiver usando, ou para deixar de sentir algo que sente o tempo todo e vai parar de sentir se estiver usando. E aí, frequentemente, são sentimentos parecidos com a culpa, ou então com a pessoa não é importante, não, ela está rodeada de gente, mas está sozinha, não tem vínculos verdadeiros. Porque, inclusive, a gente vê muita hipocrisia, e aí viver com hipocrisia é extremamente complexo. Eu já vi muita gente orando em línguas aqui, né, da comunidade, né, no momento do culto, e meia hora depois estava fumando maconha escondido. Aí vê que essa hipocrisia, esse descompasso, essa vida dupla, ou tripla, ou quádrupla, ela passa a fazer com que o sujeito entre em um sofrimento porque ele é bom e é ruim, ele é certo e é errado. Aí ele começa a mentir que ele é um abismo, tem que chamar outro abismo. Eu diria de que o mundo não vai melhorar as coisas que não são boas. Como eu disse, até tem droga nova e tudo aí. As relações entre as famílias não estão melhores. Entre os casais não estão melhor também. Os pais com os filhos também não está muito legal. Mas é o que a gente tem escolhido daqui para frente e quais sentidos a gente vai querer fortalecer. Porque se a gente estiver vivendo uma vida, como se disse, da boca para fora, que para nós não faça um sentido real, a gente vai perdendo o próprio sentido aí. Todas essas coisas começam a ser mais atraentes. Se eu chego aqui e falo não pode mentir e eu chego lá fora e minto um monte, aí eu vou ficar em sofrimento e vou começar a fazer outras coisas para tentar amenizar esse sofrimento. Seja mentir mais ou... Uma coisa que eu vejo muito também em escola com os adolescentes, e isso já faz anos, deve estar pior, quando eu estava em séries finais. Eu vi um grupo de meninos arrastar outra menina na hora do intervalo, falando, vamos ali que você tem que ficar com fulano, senão você não pode andar conosco. Um grupo de meninas, né? Para mim me chocou muito porque meninas fazendo isso. E às vezes as pessoas vão se jogando em um monte de relacionamento para pegar migalhas de afeto, porque não tem consciência de si e nem de que tipo de afeto que ela quer, porque às vezes não teve tanto afeto. E aí eu penso que na igreja, na comunidade, na família, principalmente acho que o principal exemplo é o relacionamento com Deus, né? De quem eu sou, quem que eu quero ser e o que eu estou fazendo para que isso seja uma verdade. E aí eu passo a ser coerente, aí eu passo a ser de fato liberto. Porque a gente vai ter contato com as nossas maiores fragilidades o tempo todo. Mas elas estão lá como opção. A mão que vai pegar é a minha. A mão que vai usar é a minha. E por isso eu tenho que criar uma vida para mim o tempo todo que faça sentido. Se eu estiver trabalhando só porque eu quero ganhar dinheiro, esse é um problema gigantesco. Porque você ficou rico, e agora? Faz o quê? Então trabalhe em algo que faça sentido. Seja alguém que faça sentido e tenha relacionamentos que de fato façam sentido. Eu acho que é muito mais interessante você ter, de repente, um vínculo profundo com alguém, que você sinta uma segurança enorme, que você pensa que completa a vida, do que você ter 30 mil seguidores numa plataforma social que na prática ninguém sabe o que está acontecendo com você. E até você manipula aquilo que você quer mostrar. Que você possa olhar no fundo do olho e falar, independente de quem você seja, eu sei que você sofre também, então vamos de repente sofrer junto e vamos sorrir junto. Mas vamos passar por isso junto. E eu acho que isso faz toda a diferença para a gente continuar sendo humano. E aí todas essas grandes questões que eu diria que é a base. Se a nossa formação, desde lá no Gênesis, foi com pessoas, com relacionamento autêntico, hoje a gente está perdendo bastante isso. A hora que a gente vai para a última parte que eu entendo aí do processo de mediação, que é a ressignificação, eu nunca
conseguir entender direito o sentido dessa palavra. E eu acho que a maioria das pessoas usam ela igual eu, sem entender o que é uma ressignificação. Porque a gente acha que a ressignificação é pegar a nossa dor e transformar ela em força e tal. E eu queria entender o que é essa palavra no conceito da psicologia, porque no conceito cristão ela não existe. E as pessoas tentam querer empurrar ela no conceito cristão. O conceito cristão eu era uma pessoa, agora eu sou outra, eu não ressignifiquei nada. Eu simplesmente abandonei. E agora eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Mas as pessoas querem querer trazer um significado para as coisas que aconteceram para a gente no presente. Eu acho que a única forma no mundo cristão, no universo cristão, tentar chegar nessa ressignificação é entender que todas as coisas nos trouxeram até aqui. E se nós estamos agora em Cristo, né, valeu a pena tudo isso. Mas tudo isso foram as nossas escolhas certas ou erradas que nos trouxeram até aqui. A ressignificação, acho que tem a parte da significação, como você trouxe agora, né? E o é que você pega algo que você já tinha como significação e muda ela para um sentido diferente. E aí fica fazendo esse movimento. Eu diria que não é circular, que você não volta para o mesmo significado, para o mesmo sentido. Mas você cria outros e dali vai criando outros. E essa ressignificação, eu vou usar o conceito, vou ser mais teórico nessa parte. Como eu disse também no anterior, a perspectiva que eu sou mais afiliado é psicologia histórico-cultural. E um dos maiores expoentes é Vygotsky, e um dos tomos ele coloca que comportamentos que nós fazemos frequentemente, ou eles começam a se cristalizar. Ele usou no termo espanhol, tá, fossilizar. Começa a ficar petrificado. E o único modo da gente mudar esse conceito é colocando ele em movimento. E esse movimento acontece na vivência entre os sujeitos. Quando a gente começa, por exemplo, a problematizar, falou, será que realmente é assim? Poxa, eu estou aqui junto com o pastor Júnior e eu vejo que na vida dele é diferente de um conceito que para mim era absoluto. Aí a gente começa a colocar em movimento um sentido que antes parecia imutável. E a partir daí a gente tem uma possibilidade de ser ressignificado. Então não é criar um novo, mas é pegar o que eu tinha de antigo e colocá-lo em outro lugar de outra maneira. E isso muda como eu interpreto a realidade. Muda o que eu faço, com quem eu faço, como eu faço. Muda a minha realidade inteira. Então a ressignificação é nesse sentido, que ela acontece o tempo todo. A gente está sempre no estado do devir, né? Como assim? A gente tem sempre a possibilidade de ser algo, de se desenvolver, independente do gênero, da idade. Esse seria o grande movimento de ressignificação, que acontece nessas trocas. E fazer isso não é simples, frequentemente não é agradável, porque existe tirar da zona de conforto, de tirar um conceito que você tinha às vezes muito agarradinho ali com você e colocar na mesa para a gente problematizar. Fala, poxa, os problemas da sua vida foi porque você ou teve pais que te amam de mais ou de menos. E como é que isso influencia a tua vida hoje? Se eu perguntar isso para alguma pessoa hoje, eu digo dos pais porque às vezes é uma queixa comum, né? Às vezes a pessoa não sabe explicar, ela vai repetindo situações que aconteceram, mas não os sentidos que tem. E quando a gente começa a questionar isso, seja no discurso, que a gente pensa por palavras, né? Surge a possibilidade de criar um novo sentido e aí ressignifica. Eu acho que essa seria a questão, de que não quer dizer que talvez seja para melhor, mas muda a possibilidade que a gente tem de ser e agir sobre o mundo, né? Então, a ressignificação seria trazer um significado diferente para algo concreto. É transformar um significado que você tinha em algo diferente do que ele já era. Então, mas numa situação real, numa vivência concreta. É algo que que realmente faz sentido para mim. Eu acho que eu só vou conseguir chegar nisso quando eu realmente entender que aquele significado é verdadeiro ou não. E aí ele seja transformado por um outro, porque na maioria das vezes nós não temos um significado. Nós usamos as coisas porque nós não conseguimos definir nossas emoções
Então nós usamos o que tem à nossa volta para meio que criar um significado específico para aquilo que eu estou sentindo. Mas no meio das mediações é que esse significado realmente vai acontecer. E aí talvez não seja uma ressignificação, talvez seja uma significação de verdade. Porque às vezes eu achava que era ou o afeto demais ou a falta de afeto que fazia aquilo comigo, mas na verdade não, foram outras escolhas que me chegaram até ali. A significação sempre vem do social para o sujeito. A gente não nasce com os sentidos do mundo. E nessas mediações a gente vai pegar o conceito e mudar. Por exemplo, o que a parede deve estar aparecendo, né? Que cor que é essa parede? Essa parede é cinza escuro, grafite. Cinza? Quase preto. Preto esbranquiçado? Pode ser? Pode ser. É diferente da cor da minha camisa? Sim. A minha camisa é de que cor? Mais preta. Mas preta provavelmente tem um nome. Se a gente tivesse aqui com alguma mulher, porque na cultura feminina elas têm acesso a uma paleta de cor. Paleta, né? Uma palavra que eu aprendi inclusive com elas, né? Uma paleta de cores muito maior. E ver que então essa interpretação da luz que rebate nessa parede a gente tem, para nós tem um nome que foi dado socialmente. E quando alguém pega e ensina, olha, essa parede aqui ela é um preto esbranquiçado, me dá a possibilidade agora, essa interpretação da realidade mudou para mim. Eu não vou chamar mais a parede só de preto. Aquela ali talvez seja um preto porque é diferente dessa. Então ampliou as minhas possibilidades de interpretar o mundo. Estou dando um exemplo objetivo, que tem vários outros que são no sentido de como a gente percebe a própria realidade, seja objetivo ou seja abstrata. Porque não necessariamente precisa ser uma situação material, mas precisa ser uma relação mediacional. Por exemplo, um livro. De repente, se ele é um livro, ele muda a tua vida. Não tem um sujeito ali falando com você, mas tem um sujeito simbólico que escreveu aquilo, que aquilo que ele escreveu colocou em movimento os sentidos que você tinha e aí os ressignificou. E a partir daquilo, você muda talvez o seu jeito de perceber e de ser no mundo. Né? Então, essas mediações que acontecem desde o nosso nascimento acontecem o tempo todo. E aí seria esse movimento de ressignificar. Eu faço esse movimento, mas não é bem esse movimento, é mais para esse movimento. De que eu pego um significado que me foi inicialmente colocado, às vezes ele está lá cristalizado porque já foi dito, eu fiz ele tantas vezes, e aí surge um novo que dá em choque com esse e cria-se um novo. E veja que eu estou falando de uma maneira simbólica, não existe em mim, alguma parte de mim, esse sentido. Ele só acontece nessas mediações, né? Onde esses conflitos, às vezes, promovem grandes saltos de desenvolvimento. Eu não sei se vai fazer sentido. É porque eu tenho algumas dificuldades, eu sou meio racionalzão demais. E como a minha vida toda eu tive muitas dificuldades de entender quem eu verdadeiramente era e quem eu realmente sou, e diversas vezes entendo que foi me colocado muitas coisas. Eu posso fazer um parênteses, só te Sim. interrompendo. Achei curioso quando você falou quem você verdadeiramente é, porque também tem muito isso, né? Da pessoa se conhecer. Eu duvido que exista alguém que te conhece melhor do que você mesmo. Pessoa. Mas eu digo nesse sentido de que vê que quem eu verdadeiramente sou indica uma busca e de que às vezes o conceito que você tal como você se vê hoje não é bem como você gostaria de ter. E aí quando você talvez chegar em uma conclusão mais próxima dessa resposta, você já não é mais esse que faz essa pergunta. Então, mas aí é onde eu tenho a dificuldade com o conceito. Agora ficou meio abstrato, ficou meio confuso essa parte. Não, mas é assim, é porque aí eu tenho a dificuldade com o conceito em si. Porque se eu sou quem mais conhece quem eu sou, mas isso só importa para mim. Porque se você não me conhece como eu me conheço, o seu ponto de vista ao meu respeito, ele vai ser só do que ou eu falo ao meu respeito ou do que você observa. Mas não necessariamente o que eu expresso ou o que eu faço demonstra quem eu sou. Porque existe a hipocrisia, porque existe a mentira, porque existe o engano, porque existe as implicações do que colocam para mim ou não.
E aí é onde eu coloco que, às vezes, na mediação, eu não estou necessariamente ressignificando, eu estou significando, eu estou tirando essa hipocrisia, tirando todas essas coisas e tentando enxergar a essência do que era. E aí eu coloco uma situação real e prática da minha vida em si. Né? Eu nasci num lar evangélico, fui, né, ensinado de todas as coisas, eu fui batizado no Espírito Santo, eu tinha 11 anos, uma vivência toda cristã, e depois de já no ministério pastoral, me descobri alcoólico. Então, é algo que eu vim a vida inteira trabalhando, mas que só fez sentido ou um significado para mim quando eu realmente parei para analisar e falar assim, não, aqui eu não estou agindo como pastor, eu não estou agindo com nada disso, aqui eu sou um cara completamente frágil, destruído, dependente de um álcool. E que aí, para mim, isso é uma significação. E aí só fez sentido porque eu cheguei nesse lugar e aí precisei do perdão, precisei da libertação para poder fazer essa mudança, né? E aí sim, eu abandono o álcool, eu abandono todas as coisas e aí passo a ser uma pessoa diferente. Mas quer dizer que até lá eu não tinha essa significação de quem eu era. Eu não sabia verdadeiramente quem eu era. Porque eu estava completamente escondido de todas as coisas e vivendo algo que não era verdadeiro. E querendo transparecer para todo mundo que era verdadeiro. Não era verdadeiro e você estava vivendo, não era verdadeiro como? Não era verdadeiro no sentido que eu estava... não exprimia a verdade do que era a essência de mim. Por exemplo, eu entendo que eu sou salvo. E eu entendo que na época eu era salvo. Maravilha. Vê que esse conflito entre o que você fazia e o que você sentia também fazia parte da tua vida. Sim. Naquele momento, é você de fato. Quando você diz, olha, daí eu signifiquei, eu diria que é justamente uma simbologia da ressignificação que vê quanta coisa aconteceu na tua vida. Esse conflito, por exemplo, deve ter acontecido por anos e anos e anos, até o momento de que os sentidos combinados e várias mediações que aconteceram para que você criasse um novo significado a partir de todas essas histórias. Então, uma ressignificação e a partir daí uma escolha para que você hoje tenha a vida que você tem. E aí lembra do dever? Hoje, por exemplo, o Thiago que está aqui falando, esse é o Thiago de verdade? Falou hoje, nessa data, nesse horário. É o mesmo Thiago amanhã? Não sei, porque talvez eu aprenda alguma coisa. Porque eu estou saindo diferente desse momento do que quando eu entrei. Então, como a gente está sempre mudando, o conceito que hoje eu tenho pode ser que amanhã ele mude. E essa ressignificação também é constante. Por isso que eu digo, nós somos nós. Agora vê que essa angústia, poxa, me sinto hipócrita. Essa angústia foi, então a gente precisa trabalhar sobre isso. E quando eu digo a gente, o próprio sujeito precisa se tornar consciente. Como você falou, poxa, mas eu sou isso, aquilo, eu venho de um lar assim. Aí vê que como a tua história começa a fazer sentido para criar mecanismos de fuga. E aí talvez que não é, às vezes, a bebida em si, eu estou usando esse exemplo, mas a gente vê em vários lugares. Às vezes vai sair de casa, ter vários relacionamentos, pode ter várias situações. Vai ver que tem toda uma construção histórica do sujeito, com vários sentidos que façam com que hoje nós façamos o que nós façamos do jeito que a gente faz. Não tem como a gente não ser histórico. E ao mesmo tempo eu acho que essa é a grande beleza, de assim como Deus sempre dá a chance, né? Ele perdoa, não sei se perdoa tudo, né? Tem uma coisa lá que está escrito que não perdoa, mas ele nos dá sempre uma chance da gente ser melhor. A gente tem sempre essa possibilidade de. E eu acho isso muito bonito, tanto na Bíblia como na própria psicologia. Falou que eu estou assim, eu não sou assim. Se tem coisa que eu preciso mexer, eu posso melhorar. E se tem coisa que eu não preciso mexer, eu também estou com consciência e falo, eu até reconheço, falo, poxa, nisso eu acho legal, mantenho isso. Eu decidi expor essas situações aqui de forma pessoal e particular minha, para a gente tentar trazer um pouco de realismo para uma mediação. O que a gente acabou fazendo aqui hoje foi uma mediação.
e a partir de ideias reais, né? Nós nos expondo e trazendo conceitos aqui. E isso, para mim, é algo que faz muito sentido, e é algo que fez muito sentido, né? Não é mais um peso para mim, e não é uma vergonha para mim falar do meu passado, porque o meu passado é o que me possibilitou ser quem eu sou hoje. Então eu não tenho vergonha. Eu gostaria de não ter feito o que eu fiz, porque eu tenho consequências na minha vida até hoje dessas decisões erradas. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso me trouxe a experiência que eu tenho hoje. E eu não tenho problema em falar a respeito dessas coisas. E isso, no meu ponto de vista, demonstra o perdão a respeito do assunto, demonstra a libertação a respeito do assunto e demonstra a ressignificação. Eu pego aquilo que é vergonhoso para a maioria das pessoas e uso como ferramenta para a libertação das pessoas, né? Então, às vezes algumas pessoas até me repreendem, olha, não é tão bom você ficar o tempo todo falando sobre isso, mas para mim essa é a minha história, é isso que me deixa verdadeiro. E para mim isso é o cristianismo. O cristianismo é eu contar a história do antes e o depois. E muitas vezes, né, você precisa de contar o meio, né? O que levou entre o antes e o depois. E então o que a gente tentou trazer aqui não foi combinado, não foi conversado, essa última parte, que é essa parte de mediação, é para a gente tentar enxergar uma mediação de verdade, né? E fazer uma ressignificação, usar o perdão, entender a libertação que Cristo nos dá. E se é nova criatura é porque teve a antiga, né? Não tem como... Nós não somos seres sem história. Se a gente for deixar aqui abrir, todo mundo tem... Eu vou usar esse termo, uma história meio podre em alguns momentos, né? Mas não quer dizer pelo que já aconteceu. Essa é a grande maravilha. O que você fez ou deixou de fazer, o que eu fiz ou deixei de fazer, nos trouxe até aqui. Mas o que nos leva daqui são as possibilidades que a gente ainda vai fazer e está fazendo. E isso eu acho maravilhoso, porque sempre tem a possibilidade de. Se está bem de ficar melhor, se está ruim de melhorar. Porque eu acho que ninguém quer piorar, né? Mas até o que é pior, o que é bom, depende de cada sujeito. E eu acho essa uma das grandes maravilhas do que é o ser humano, né? A ideia do nosso podcast é, independente de como você esteja hoje, se você é cristão ou se você não é cristão, independente das situações, mostrar que a gente sempre tem algo a melhorar na nossa vida. Talvez você esteja na mesma situação que eu estava há 5 anos e pouco atrás. Um cristão hipócrita, mentindo para si mesmo, vivendo dores incontroláveis nas emoções, tendo que se submeter o corpo todos os dias a doses altíssimas de álcool para conseguir viver e para conseguir suportar tudo isso. Mas Deus me deu a possibilidade de, através de inúmeras mediações, e aí eu tive a ajuda de todos os lados. Eu tive a ajuda profissional de saúde, eu tive a ajuda profissional teológico, eu tive a ajuda espiritual da igreja e da comunidade que nós fazemos parte. Então eu tive a ajuda de todos os lados para conseguir sair desses problemas que eu estava. Eu precisei de viver uma mediação. E é tão bom que hoje eu posso dizer que eu sou livre. Hoje eu posso escolher beber ou não. E já tem mais de 5 anos que eu escolho não beber todos os dias. E eu consigo chegar todos os dias em casa sem beber. E isso para mim é a liberdade que Cristo me dá. Eu consigo hoje olhar para todas as pessoas e ser verdadeiro e ser quem eu sou. E até dizer que erro, coisa que antes eu não conseguia fazer. Eu consigo gerenciar melhor as minhas emoções. Quer dizer que agora você consegue tomar só decisões acertadas? Não, eu digo para você, eu erro bastante. Mas eu consigo gerenciar isso, até entender quando eu erro a ponto de ser preciso pedir perdão. E entender quando eu acerto. E porque às vezes os nossos acertos também provocam coisas ruins nas outras pessoas. Mas se é acerto, a gente não pode fazer
fazer nada em relação a isso. A gente precisa entender que, às vezes, nós trazemos coisas ruins para os outros, porque eles também precisam enxergar quem são. E nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Para isso, Deus nos deu o Espírito Santo, Deus nos enviou Jesus Cristo para nos perdoar, para nos salvar, para nos libertar. Mas Deus também proporcionou conhecimento em todas as áreas da saúde. E nós precisamos de, como cristãos, buscar mediação profissional para conseguir gerenciar as nossas emoções. Por muitas e por diversas situações, vamos precisar, inclusive mais do que um psicólogo, vamos precisar de ir num psiquiatra, vamos precisar de tomar uma medicação para conseguir gerenciar isso, porque às vezes sozinho nós não vamos conseguir. Mas Deus já deixou tudo isso pronto. A coragem de procurar um profissional, a coragem de procurar um líder espiritual para mediar, é algo que depende de mim e de você. Ninguém pode fazer isso por nós. E está tudo disposto. E eu queria te encorajar nessa noite a buscar uma mediação. É muito, mas é muito mais prazeroso viver sem culpa, viver sem medo, viver a verdade, sem precisar de enganar ninguém. E eu conheço quase todos os bares de Brasília. De todos os bairros e de todas as cidades satélites. Porque eu não podia ter um só. Eu precisava de sair de um por um. Ninguém podia achar que eu era alcoólatra. Então, isso gastava muito tempo, isso era muito doloroso. E hoje eu tenho a liberdade de não precisar de nada disso. Como isso é bom. Hoje eu posso ser sincero. Hoje eu posso ser verdadeiro, não preciso mais de mentir para ninguém. E esse é o resultado de homens e mulheres que conseguem gerenciar melhor as suas emoções. Eu agradeço a Deus, agradeço a psicóloga que me ajudou, agradeço a minha comunidade, agradeço o Thiago, que sempre é uma porta aberta para nós conversarmos. E, mais uma vez, eu quero te agradecer e quero dar aí a oportunidade para você fazer as suas conclusões aí, finais sobre essa nossa conversa, esse nosso episódio. Você foi falando nessa parte final e eu gostaria de deixar de pessoas fazem pessoas. Às vezes pode até parecer, mas a gente não está só, frequentemente a gente que se isola e espera muito que os outros venham atrás da gente. E aí eu faço esse convite, experimenta você tomar essa iniciativa. Às vezes a gente espera os nossos pais virem falar conosco, começa você falando com eles. Um amigo, ou quem quer que seja. Porque eu acho que o grande problema que a gente tem hoje é essa solidão acompanhada. Você está rodeado de gente, mas você continua se sentindo só. E eu deixaria essa questão, de que pode parecer, mas sozinho de fato a gente nunca esteve. Que não fosse pelas pessoas objetivas, né? Deus sempre esteve conosco. E busque relacionamentos, mas não é só estar com pessoas e não é qualquer relacionamento. Mas para isso a gente primeiro tem que se dispor a. Então se disponha. Fica esse o convite. Agradeço a oportunidade e a generosidade que você e a equipe toda sempre tem. E eu deixaria essa questão. Se gente faz gente, de todos os sentidos, né? Procure estar com pessoas, mas de uma maneira real. Não é só estar por estar. E aí talvez a gente possa ser mais real. Criando sentidos. Juntos. Eu quero agradecer você. Se você chegou e ficou até aqui, é porque fez sentido essa conversa para você. E compartilhe com seus amigos. Mande essa mensagem para alguém que você acha que precise. Eu estava vendo um artigo que dizia que dificilmente as pessoas seguem instituições. As pessoas gostam de seguir pessoas. Por mais que nós possamos aqui impulsionar esse vídeo, enviar para o máximo possível de pessoas, só vai fazer sentido em uma mediação. E talvez você seja o agente dessa mediação. E você encaminhe esse vídeo para alguém, talvez isso faça mais sentido
do que simplesmente aparecer esse vídeo para ele lá e ele não vai dar a menor importância. Então, seja também um agente de mediação para ajudar as pessoas a se tornarem melhores. Deus abençoe vocês. Quero agradecer mais uma vez, Thiago, agradecer a nossa mídia. Obrigado, Rafael. Deus abençoe a todos.